No caso concreto, eu também afasto as preliminares e, caso a caso, individualmente, destaco a altíssima reprovabilidade das condutas do general Mário Fernandes, inadmissíveis sob qualquer ponto de vista. Há outros indicadores de reprovabilidade alta que nós já emitimos, mas neste caso se cuida de um general que, se nós estivéssemos no cenário de guerra, à luz do Código Penal Militar, ele seria um traidor da pátria. Eu creio que nada pode ter mais peso para um militar do que esse juízo, que faço questão de anunciar com toda serenidade e com toda clareza. Se um general mobiliza armas de subordinados seus contra integrantes de instituições do Estado, e se ele, Estado brasileiro, se ele estivesse num cenário de guerra, ele estaria em curso no Código Penal Militar, como traidor da pátria. Então, é algo chocante, realmente muito impressionante, a naturalização da ideia de que armas do povo brasileiro, armas compradas com o dinheiro da nação brasileira, possam ser usadas contra brasileiros. E isto deve merecer, a meu ver, uma resposta à luz da lei, mas com essa valoração moral, uma valoração filosófica, ética e, portanto, jurídica, dentro dos parâmetros inscritos na lei, mas acentuando, infelizmente, essa altíssima reprovabilidade da conduta desse senhor. A carta dirigida ao general Freire Gomes mostra exatamente essas necessidades todas de reflexão, porque lá estão indicações muito negativas, como essa ideia de que já havia uma ruptura institucional entre os poderes, tomar as rédeas da situação, o sistema eleitoral não é transparente, fraudado, enfim, esses apelos todos que nunca deram certo na nossa pátria. Seguido, evidentemente, sabemos de uma arquitetura concreta que foi muito além de meros pensamentos. Se houvesse pensamento que era a tentativa de construção da ideia de cogitação, neste caso houve além do pensamento, porque atos concretos foram perpetrados a partir da digitalização desse pensamento. E nós tivemos, ao longo do julgamento, todos os votos que me antecederam a mostrar exatamente esses atos práticos que fizeram com que, infelizmente, este general das briosas Forças Armadas Brasileiras se envolvesse com outros nesta arquitetura criminosa, nesta arquitetura execrável, abjeta. Nesse caso, portanto, acompanho Sua Excelência, o relator, e vamos ver a dosimetria, mas faço questão de destacar que, se alguém é general, ou seja, é comandante, tem responsabilidades ainda mais elevadas. Ainda de modo destacado, em relação ao senhor Felipe Martins, ministra Carmen conversava há pouco, como sempre costumamos fazer, num tom mais leve quanto possível, acerca de juristas que, em vários momentos da história, inclusive brasileira, se dedicaram a serem sustentáculos ideológicos, profissionais de rupturas da ordem constitucional. Há muitos famosos, eu não vou aludir a todos, porque todos falecidos e estão hoje aí os seus herdeiros, e creio que não é necessário lembrar os arquitetos dos golpes na década de 30, da Constituição ilegítima de 37, dita Constituição, também dos atos institucionais e toda aquela delirante doutrina jurídica segundo a qual os atos institucionais nascidos de um poder constituinte originário, que eram as armas, se sobrepunham à Constituição de 1946. O que levou, não é, presidente, o meu queridíssimo Darcy Ribeiro a dizer sobre um desses
que este era jurista, porque hoje em dia o título de jurista anda usado, digamos, de maneira mais corriqueira. Mas esse era um jurista que participou destes atos, década de 30, depois década de 50, na tentativa, depois década de 60, 2 vezes. Sobre este personagem especificamente, um grande fautor destes atos, mineiro. É isso, né? Todo lugar tem os seus. Mas era mineiro também o grande Darcy Ribeiro, geraiceiro, como eu, e que dizia que toda vez que ligava a luz desta pessoa, dava um curto-circuito na democracia brasileira. Então, o problema de ser uma pessoa de luzes intelectuais, às vezes, é o curto-circuito que pode provocar com a sua iluminação mal direcionada. A ministra Carmen alude a Francisco Campos, que foi bicampeão de golpe, né? Porque golpe na década de 30 e golpe na década de 60. E, neste caso, é nesse continente que situa o acusado Felipe Martins. Ele procurou ocupar esse papel, claro que não estou comparando com Francisco Campos, cada época tem os seus cidadãos, cidadãs, peças, eu diria, desse engendramento deplorável de ruptura da ordem constitucional. Nesse caso, ele procurou ocupar esse papel de ser formulador de uma nova ordem jurídica. E houve, de fato, não só o depoimento do Mauro Cid, mas todas as provas documentais que foram aludidas aqui, em relação a deslocamentos e monitoramentos e tentativas de formular uma teoria que levasse à ideia de aplicação do artigo 142 da Constituição, que merece um desagravo. Ele não é tão ruim quanto fingiram que ele é. Ele apenas foi indevidamente apropriado para intuitos espúrios. Então, nesse mesmo sentido, considero que o senhor Felipe Martins procurou ocupar esse papel nessa arquitetura e as provas estão devidamente enunciadas, não só nas palavras do delator, mas com vastas provas de corroboração que mostram que a delação tinha lastro, e não se cuida de imaginar que o delator iria ele cumprir esse papel, porque ele não teria proveito na condição de delator premiado, ele não teria proveito de inventar algo que, repito, ademais, foi corroborado pelos elementos que foram declinados já pelos ilustres pares. Em relação à senhora Marília, eu levei em conta, sobretudo, o depoimento da testemunha Clebson Ferreira de Paula Vieira, analista de inteligência, que demonstra como houve uma sequência ali, e isto é um elemento inédito em tramas golpistas no Brasil. Nós já tivemos golpes de todos os tipos, golpes que nasceram da falsificação de planos, já nasceram do uso bruto da força bélica, golpes que se lastrearam em longas articulações políticas, com setores econômicos, golpes de várias naturezas. Pela primeira vez na história, dirão os historiadores, nós tivemos um golpe com uso intensivo de tecnologia. Realmente nunca houve algo desse tipo no Brasil, mas nós vimos aqui como, neste caso, era um BI, absolvo BI inocente, mas sendo apropriado para integrar uma organização criminosa. Finalmente, no tocante a Marcelo Câmara, considero que todas as provas foram adequadamente demonstradas, sobretudo quanto a esse papel no monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. Posteriormente, com certeza, em algum momento, os historiadores vão se dedicar a compreender os sinais ou os significados íncitos a certos eventos.
entre os quais esse de chamar o ministro Alexandre de professora. Eu não sei se era desprezo, uma ideia de desprezo em relação ao ministro Alexandre, deve ser, porque eles pediram desculpa depois, eu só não consegui entender onde estava o desprezo, se era a figura do professor ou a figura das mulheres. O certo é que há de haver alguma razão psicanalítica para a escolha desse nome para identificar o ministro Alexandre, que eu particularmente acho duplamente honroso. Mas, enfim, isto está fora do terreno do direito. O Marcelo Câmara participou muito fortemente disso, e desses monitoramentos e dessa ideia de acompanhamento do ministro Alexandre. Eu não posso nem chamar de considerar que alguma dúvida com fiapo de razoabilidade, posto que absolutamente implausível, eu diria risível, eu diria teratológica a ideia que esse monitoramento era para marcar uma reunião. Então, evidentemente, não se cuida de dar crédito a qualquer hipótese de dúvida quanto à finalidade do monitoramento. Finalmente, em relação ao delegado Fernando, como tive a oportunidade de mencionar, considero que merecia uma reflexão. Essa reflexão foi feita acerca da sua vinculação com a delegada Marília. Mas, de fato, a maioria da turma entendeu, e eu adiro a essa maioria por respeito ao colegiado e formo, portanto, a unanimidade no sentido de que não houve a certeza com o coeficiente necessário quanto à sua participação e, portanto, o seu enquadramento no 13, no 29 do Código Penal para que haja um juízo condenatório. Com esses pressupostos, nobres pares, eu acompanho a reflexão dos colegas. Como disse, nós estamos quase a finalizar, não podemos dizer finalizar, porque ainda há inquéritos, há processos, há embargos e sabe mais o que Deus desejar que haja. Mas em relação a esses núcleos definidos pela Procuradoria-Geral da República, nós estamos concluindo e, nesse caso, eu voto nessa reflexão coletiva nos termos do que propõe o eminente relator. Com isso, nós finalizamos essa fase do julgamento.